TV Friburgo, a TV da família friburguense. Aqui você tem vez, imagem e voz. Vem aí, a próxima atração. O programa a ser apresentado é de responsabilidade dos seus idealizadores e produtores. A partir de agora, entra no ar mais um líder de audiência. Aqui, pela TV Friburgo, a TV da família friburguense. Muito bem, segunda-feira, 7 de março de 2016, estamos ao vivo para você com o programa Debates na TV, aqui pelo canal 15 TV Friburgo, canal da família friburguense. Até aproximadamente às 9 horas e 10 minutos, até por aí, estaremos com esse programa para você, por você. Você pode ligar para cá no 2522-9522 e participar conosco no programa desta semana com o debatedor convidado, Dr. Renato Abirrami. Doutor Renato, muito obrigado pela sua presença. O que poderíamos discutir em primeira mão, podemos dizer assim, com os telespectadores que acompanham o programa Debates na TV nesta semana? Boa noite, Ivan. Boa noite. Boa noite, caras amigas e caros amigos que nos honram com sua audiência. Eu acho que nós temos vários assuntos importantes para tratar aqui. Mas, obviamente, Gilvan, eu sendo médico, nós não podemos deixar e esquecer da epidemia de dengue e do vírus Zika que está ocorrendo aqui na nossa cidade. Infelizmente, nós estamos em nível de epidemia e eu, todos os dias pego o caso de dengue, Zika, às vezes 2 dengue, uma Zika, e isso aí não poderia ter acontecido aqui em nossa cidade, poderia ter sido evitado. E eu quero chamar a atenção, aproveitando a audiência do seu programa, aos telespectadores, que nós sabemos que mais de 2/3, aonde se criam as larvas que se transformam em mosquito adulto, estão nos domicílios, nas casas. Então é preciso que as pessoas, alertar as pessoas para cuidar. Essa propaganda aí institucional, tanto do governo federal como do governo estadual, 15 minutos por semana, não custa nada, são 15 minutos para vistoriar as suas residências e verificar se existe algum criadouro do mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e transmissor também do vírus Zika. E a gente pede, porque eu tive ouvindo, inclusive, vendo uma entrevista da presidente Dilma, ela hoje falou sobre isso de novo. É lógico, é um assunto que está em pauta, está em todas as manchetes de jornais de TV, só se fala nisso. Porque essa epidemia, é claro que em todo o país, nós temos que cuidar aqui da nossa cidade. Algumas cidades que cuidaram não tiveram essa epidemia. Petrópolis tem 1/4 dos casos de Friburgo, uma cidade maior do que Friburgo, e tem a proximidade do Rio, proximidade de Magé, pessoas que trabalham no Rio e que moram em Petrópolis, quer dizer, eles podem ter adquirido a doença sem ser autóctone. Autóctone que é a infestação no próprio local, como é aqui em Friburgo, na maioria dos casos. Então, eu acho que nós temos que chamar atenção para isso, porque a dengue é uma doença perigosa. É uma doença perigosa porque ela tem uma fase aguda de 5, 6 dias de febre. Na maior parte das vezes, essa fase declina e a pessoa fica boa, vai ter um cansaço durante algum período e depois não vai ter mais nada. Doutor Renato, mas existem aqueles casos de complicação. Perfeito. Por falar em complicação, eu até gostaria de
saber, por mais que já tenha sido tocado no assunto, mas eu acho que nunca é demais, por que não se usa o velho fumacê? Foi uma pergunta boa, né? Os ambientalistas, os infectologistas não adotam essa prática, né? O fumacê, ele muda, tem um efeito de mudar, porque esse inseticida, além de provocar resistência do Aedes aegypti, ele destrói outras espécies de mosquito e que são predadores do mosquito, a Aedes aegypti. Resumidamente, e hoje, então, doutor, o fumacê não é eficaz? Não é eficaz, não deve ser feito e não é a solução. A solução é cuidar das suas casas, enquanto que o governo tem que cuidar também dos prédios abandonados, que não está acontecendo. O exemplo aqui em Olaria, o SASE. Outro dia eu fui lá, ali é um foco de dengue. Aquela escola de Varginha abandonada, está lá, foco de dengue. E muitas outros prédios da prefeitura que também não estão sendo cuidados como deveria pelo poder público. O poder público tem que fazer a sua parte. Não fez a prevenção, não colocou as pessoas na época certa, agora tem que fazer. E as pessoas têm que se mobilizar. No dia eu telefonei para o presidente da Coamor, o César Bezerra, e falei com ele: César, acho que a população de Friburgo, a associação de moradores, nós temos que nos reunir para poder evitar o pior. Porque se depender do governo Rogério Cabral, essa epidemia vai aumentar em agora março e depois abril, que são os 2 meses piores. Doutor Renato, eu estive acompanhando uma recente reportagem do jornal A Voz da Serra, onde estava inserida lá no texto algumas informações muito importantes que eu tenho certeza que poucas pessoas, infelizmente, deixaram de ler. O bichinho, além de ser violento, ele é veloz, ele tem um período, né, de ação. Ele, por cima, ele se esconde muito bem, que é atrás das cortinas, debaixo das mesas, ou seja, ele não fica muito à vista, né? Agora, o combate, já que foi instituído esse termo, né? O combate à guerra a esse mosquito tem que ser feito apenas com a questão de tomar conta de água parada e tomar conta de caixa d'água, ou tem outros tipos de ações que o friburguense poderia estar se preocupando nesse momento? Você pode usar inseticidas também, né, nos locais, porque existe uma situação que o governo municipal deveria ter se preocupado com isso. É o LIRA, que é o Índice de Infestação pelo Aedes aegypti. Ele devia estar com a cidade toda mapeada, e saber os locais. Aqui em Olaria, por exemplo, quase todas as ruas têm, né, o índice de infestação alto. E combater. Foi exatamente o que eu fiz quando fui secretário. No ano anterior, o ano da tragédia, 2011, nós tivemos mais de 1.200 casos de dengue. Naquela época até era explicado, porque casas abandonadas, criadouros foram surgindo, né? E nós tivemos aquela tragédia. O que eu fiz? Desde que eu assumi, eu fiquei 4 meses só na secretaria, eu chamei o pessoal da vigilância sanitária, nós mantivemos uma equipe treinada, e fizemos uma campanha enorme. Tivemos um pouco mais de 10 casos no ano 2012. Isso significa ação, competência. O governo agora não fez nada, já tem mais de 1.000 casos aqui em Friburgo, eu acho que tem mais do que isso, né? Só eu pego 1, 2 por dia, deve ter muito mais, não é? Você não acha? Deve ter muito mais. As pessoas estão tendo uma doença prevenível, então nós temos que prevenir. Eu vi a presidente hoje falar sobre a vacina do Zika vírus. Essa vacina só vai sair daqui a 3, 4 anos, não adianta ficar esperando não. A vacina contra a dengue, sim, já tem uma vacina que não é tão boa, essa vacina francesa, do Sanofi Pasteur, é uma vacina que tem que ser dada em 3 doses e dá 60% de eficiência só, 60%. A nossa vacina, que está lá no Butantan, está na última etapa, a etapa 3. Ela é dose única, pega os 4 sorotipos do dengue, que são 4 sorotipos, e é uma vacina que tem uma eficácia de 80%.
O ano que vem essa vacina deve estar pronta, com a dengue. Agora, com o Zika, tem que levar 3, 4 anos. Não há condição de uma vacina ser produzida antes desse período. Perfeito. Doutor Renato, a Sueli, do Cônigo, ligou para cá no 25229522 e faz a seguinte pergunta. Vereador Renato Abirramer, essa epidemia da dengue no clima de Nova Friburgo, como o nosso principalmente, é normal? É claro que não, Sueli. Obrigado aí pela sua participação. Na realidade, quando começou essa epidemia há 30 anos, nós não tínhamos os casos autóctones. Praticamente os casos todos vinham de fora, principalmente de Rio das Ostras, que o friburguense gosta muito de passar lá as suas férias em Rio das Ostras, exatamente no verão, é a hora que o mosquito aparece, né? E depois o mosquito foi se adaptando ao clima, porque o mosquito não gosta de altura, de 800 metros, que é a média da nossa cidade, e havia pouca possibilidade de acontecer. Só que esse mosquito se adaptou. Ele se adaptou, antigamente era só, você lembra? Só água limpa. Agora água suja, água limpa, o voo do mosquito está maior, quer dizer, ele passou a ter mais resistência aos inseticidas e, infelizmente, para terminar, para extinguir, é difícil, a gente sabe que é difícil, mas não é impossível, eu acredito que possa ser resolvido esse problema. Como Oswaldo Cruz, no início do século passado, ele pegou uma epidemia com o mesmo agente, com o mesmo vetor, o vírus era outro, era o vírus da febre amarela, mas o vetor era o mesmo, era o Aedes aegypti, esse mosquito aí, e ele conseguiu extinguir esse mosquito, e durante décadas nós não tivemos mais casos de febre amarela, nem de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Perfeitamente, doutor Renato. O problema, e ironia à parte, é que esse mosquito, inclusive, já tem até passaporte, né? Ah, tem, sem dúvida. Inclusive, eu tive um caso agora, semana passada, de uma senhora que mora no 7º andar. Ela falou, mas o mosquito não chega até lá. Eu falei, mas isso entrando pelo elevador. E é verdade. Ela pode também ter pego na rua, né? É difícil você... porque aquela mordida é indolor e não coça. Em geral, no princípio da manhã e na tarde. Mas ele pode picar agora a qualquer hora, até de madrugada, né? Esse mosquito mudou as características dele. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o que vale agora é a prevenção e o tratamento precoce. Se tiver sintoma de dengue, procure o médico, faça o diagnóstico é fácil de fazer de dengue. De Zika já é mais difícil, porque não temos os exames, o diagnóstico de Zika, o quadro clínico é diferente e tem mais de 50%, dizem que até 80% não dão sintomas, quer dizer, ninguém vai saber se teve Zika ou não. E depois nós não temos uma sorologia futura, como temos na dengue, para denunciar que esse paciente teve a doença. Perfeito. Doutor Renato, o João Carlos, telespectadores, vocês dão um tom, ligue para cá, 2522-9522 é o telefone do canal 15 TV Friburgo, o canal da família friburguense. O João Carlos, do centro, ele faz a seguinte pergunta. O senhor acha que o concurso realizado, questionado na justiça, vai ficar igual ao de 1999? João Carlos, eu espero que não, hein? Eu espero que não. O concurso 99, eu quero lembrar aqui, naquele mesmo ano, a então candidata Saudade Braga, ela prometeu manter o concurso. Ela falou, nós temos essa gravação. E o primeiro ato, quando assumiu em 2000, foi anular o concurso. E o concurso não era para ser sido anulado. Aí trouxeram aí uma tal de Nitcop. Nós procuramos em tudo quanto é lugar, nós fomos a Niterói, que a sede era em Niterói, Nitcop, cooperativa de Niterói. Eu me lembro que eu perguntei ao então prefeito Jorge Roberto Silveira, disse que nunca tinha ouvido falar na Nitcop. Nós procuramos em todos os lugares, não havia registro dessa empresa. Isso foi uma vergonha. O que eles fizeram durante esses anos todos com o sofrimento das pessoas que passaram num concurso lídimo? Tanto é que foi legitimado depois pelo Supremo. Depois de 10 anos, quantas pessoas morreram, quantas pessoas saíram de Friburgo, quantas pessoas sofreram por uma decisão infeliz da ex-prefeita. E agora, eu espero que não, João Carlos, porque existe esse instrumento que foi usado e aqui tem que até
dizer quem foi. Foi o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Foi ele que fez, ele que usou esse instrumento, que é uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula, 473, permite ao administrador rever os seus próprios atos. E ele fez isso, mandou para a Câmara aprovou e o concurso voltou, mostrando a infelicidade da então gestora e a infelicidade daquelas pessoas que não puderam usufruir, passaram e não puderam. Então eu espero que o prefeito reveja essa situação agora, porque 185 passaram nesse teste de aptidão física, entre mais de 900, e não vão preencher as vagas, então eles vão ter que fazer a contratação temporária. Então é preferível, e nós, numa audiência pública, sugerimos uma audiência com o prefeito, dos vereadores e dos concursados. Esses que passaram, estão lá, né? Passaram, já fizeram a prova e tudo. E os que não passaram, porque as provas não foram adequadas à condição física das pessoas, se você for obeso, não pode fazer aquele tipo de prova, não há limite de idade no concurso, quer dizer, foi feito para todo mundo a mesma coisa. Isso não existe. Então, muito mal feito, muito mal elaborado, foi uma atrapalhada do governo Rogério Cabral, mais uma atrapalhada entre tantas trabalhadas que diariamente ele faz, e agora ele tem que dar o braço a torcer e não fazer como a prefeita Saudade Brava. Voltar atrás, porque é muito digno as pessoas que erraram, dizerem que erraram e voltarem atrás. Isso é muito bonito. Tomara que ele faça isso, porque aí não vai prejudicar os concursados. Perfeito. Doutor Renato, estou vendo aqui também outra informação importante, é que a CPI da Saúde, claro, daqui de Nova Friburgo, ela foi prorrogada, né? Ao seu ver, isso foi, claro, democrático, mas será saudável para Nova Friburgo a prorrogação dessa CPI? Ou, ao final, será que cada um de nós teremos que preparar o forno para assar a pizza? Isso eu não sei, porque ali naquela CPI são 5 membros, 5 pessoas, 5 vereadores. 3 são governistas e 2 estão na oposição. Então, o placar 3-2. Se houver votação, o presidente é o Cláudio Damião. E o Cláudio Damião tem feito o possível e o impossível. Tem ficado lá o dia inteiro, lá dia e noite. Ele tem se desdobrado, procurado levar aquela CPI, faz as audiências. Eu até assisti uma audiência lá, eu vi os membros do governo falar tanta besteira, que eu fui embora. Falei, não vou assistir isso não. Tanta besteira, e eu não quis inquirir ninguém, embora como vereador eu tivesse essa prerrogativa, aliás, a própria alardeada pelo presidente da CPI, o vereador Cláudio Damião, mas eu espero que dê os resultados, porque foi feito tanto alarde disso tudo, e agora não resolver, eu espero, e se depender do Cláudio Damião, vai ter um fim sim. Perfeito, porque inclusive essa CPI, doutor Renato, ela está investigando, né, possíveis irregularidades na questão da saúde em Nova Friburgo, como a suspeita da falta de licitação para a compra de medicamentos e a manutenção de equipamentos hospitalares. Mas antecipada à vontade. Não, o fato determinado que gerou a CPI, porque tinha sido recusada antes, foi eu que dei. O fato determinado é a compra de medicamentos sem qualidade. Isso está sendo feito todo dia. Compra de medicamentos sem qualidade. São remédios chamados gueltas. A prefeitura oferece aos pacientes remédios de laboratórios que não têm tecnologia de ponta, são laboratórios que não têm tradição. Eles vendem mais barato. Quando existe uma lei de minha autoria que obriga que tenha o teste de bioequivalência, de biodisponibilidade, e que seja ou o medicamento de marca, de referência, ou seja, o medicamento genérico que tem, por obrigação, passar por esse teste. O governo não está fazendo isso, não está cumprindo. Eu não sei se o vereador Cláudio Damião está procurando ver essa parte, porque isso é fundamental, foi o que ensejou a aprovação da CPI.
E isso aí pode levar problemas para o governo, porque eles estão descumprindo uma lei municipal. Perfeito, entendo eu de forma leiga, doutor E Renato, prejudicando o paciente, porque ele está tomando remédio que não faz o efeito do remédio de marca. Exatamente isso que eu ia dizer, de uma forma leiga, do jeito que eu Isso é uma covardia, entender, uma covardia. além de ser uma questão covarde, é uma questão de responsabilidade municipal, onde o secretário de saúde e o próprio prefeito da cidade podem ser acionados por conivência em função da morte de alguém por um medicamento fraco, ineficaz ou ineficiente que seja. Às vezes esse medicamento é dado lá no CTI, esses gueltas, e você tem que usar 3 vezes a dose para fazer o mesmo efeito. É um absurdo. Os médicos sabem disso, todos sabem disso. Só quem não sabe é o secretário de saúde e o prefeito, até porque o secretário de saúde não é da área, né? E ele tinha que ter uma assessoria técnica para dizer isso para ele. Tem uma lei que tem que ser cumprida. Esses remédios não funcionam, aumentam a morbidade e a mortalidade e prejudicam de maneira muito intensa. Até que tem drogarias aí que não tem esses remédios, que não compram. As drogarias éticas não têm esses medicamentos. E a prefeitura compra. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. O Giovanni do PDC, doutor Renato, ele também ligou para cá no 2522-9522 e pergunta: o que o senhor achou da ida do ex-presidente Lula à Polícia Federal? Ô Giovanni, olha só, eu não vou entrar no mérito do problema do presidente Lula. O ex-presidente Lula tem que explicar melhor essa situação. Eu achei que ele teve razão na hora que eu vi a entrevista. Aquilo foi uma pirotecnia, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não havia necessidade de se fazer aquilo que foi feito. Até fica ruim para o nosso país um papel daquele. Ele poderia ter sido convocado, certamente ele iria, já tinha ido 2 vezes, depois ele na 3ª vez. Eu acho que um ex-presidente tem que ser respeitado. Ele não foi respeitado, né? Ele foi sob vara, né? Sob vara. Quer dizer, eu acho isso errado, eu acho que o Moro exacerbou e ele não deveria ser feito dessa forma. Inclusive, a opinião de ministros do Supremo corroboram com a minha. Perfeito. Doutor Renato, não sei se seria oportuna, mas acredito que o telespectador do Canal 15 TV Friburgo, como telespectador do programa Debate na TV, eu como mediador e o senhor como médico, vereador da cidade, a gente merece analisar a conjuntura. Ficam e estão, né, aí os órgãos, vamos dizer assim, constituídos, as autoridades constituídas, maximizando e investigando toda e qualquer pessoa, mas até que se prove o contrário, ligado a um determinado partido. Eu, como cidadão, independente da minha profissão de jornalista, doutor Renato, eu não consigo ver Santos batendo asinhas em lugar nenhum, tendo em vista aos vários problemas, as várias dinâmicas e argumentações do passado, aonde o que a presidente Dilma utilizou como recurso para ser eleita, prometendo que não iria fazer e acabou fazendo, muitos outros no passado também já fizeram. A Saudade Braga mesmo, nós demos exemplo aqui. Local. Ela falou que não ia. Eu não vou anular o concurso, eu vou manter o concurso. E o primeiro ato dela, o segundo ato, primeiro foi nomear os secretários, o segundo foi anular o concurso. Então isso aí eu chamo de estelionato eleitoral. Né? Estelionato. Como evitar, diminuir ou acabar com o estelionato eleitoral, doutor Renato? O que o cidadão... O cidadão tem que aprender a votar. Eu acho que o brasileiro agora está mais consciente. Está vendo aí a saúde num caos total. A economia do país despencando de uma forma absurda. O desemprego graçando aí em todos os lares. Nós estamos vendo empresas fechando a todo dia. Lojas encerrando as suas atividades. E as pessoas na rua. Então, isso significa que nós estamos vivendo uma crise política, econômica, social, moral e ética. É preciso que a pessoa pense muito, porque a política, não adianta. Vamos voltar para a ditadura. Que ditadura? Nós somos democratas. Nós queremos eleições livres e queremos
que os eleitores votem em pessoas idôneas. Existem pessoas idôneas em todos os lugares, em todos os partidos. Cada partido, eu não posso falar em partido, são tantos partidos que nós temos aí no Brasil, 35 partidos. Nós tinha que ter tido uma reforma política, reduzir o número de partidos. Não houve isso, não houve interesse dos deputados e dos senadores, e nós temos aí esse número enorme de partidos e o eleitor fica completamente perdido. Perfeito, porque com toda essa análise que o senhor acabou de fazer, fico eu vendo aqui a questão da CPMF. Né? Fica lá a presidente lá defendendo com unhas e dentes a importância, mas é claro que ela não encontra respaldo político para que isso vá avante. Muito me preocupa os articuladores de bastidor, ao de repente assumir o governo daqui a 2 anos, que seja pelo voto tradicional direto ou pelo cancelamento dessa eleição, derrubando a nossa representação, porque ela está lá como presidente, foi eleita, não adianta, doa quem doer, é a nossa representação. Ela está lá em Brasília lá e tudo mais. E tem a questão da Câmara também, né? Então tá aí a imprensa mostrando por A mais B que tá difícil, inclusive, achar o rato na ratoeira, né? Como o Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha, pode continuar presidindo. Ele, na linha sucessória, é o terceiro. Depois do vice-presidente, é ele que assume a presidência do país. Denunciado pelo Supremo Tribunal, pelo Ministério Público Federal, pelo Procurador-Geral da República, com um processo ético na Câmara, que ele protela de todas as formas, arranja, através de seus aliados, formas e modos de ir adiando, e com aquela cara cínica, cara de pau, né? Cara de pau. E é claro que ele vai sair, não é quando. Enquanto isso, nós continuamos vivendo essa crise. Muito bem colocado, doutor Renato. Agora, Consuelo, de Conselheiro Paulino, ela também ligou para cá, por mais que isso também já tenha sido esmiuçado pela imprensa da cidade. Não custa que a gente respeitar a participação da Consuelo e fazer a pergunta que ela nos... Opa, desculpe, telespectadores. E fazer a pergunta. O aumento da passagem de ônibus, é verdade que será de R$ 4,07? Eu não tenho essa informação confirmada. O que eu vejo é na imprensa, o que a Consuelo, obrigado, Consuelo, pela sua participação, eu estou vendo isso também. Eu acredito, Consuelo, que esse valor não vai ser esse. Eu acho que o prefeito, em ano eleitoral, vai dar uma diminuída. Isso é tudo combinado com a FAOL. O prefeito está assim com a FAOL. Desde a hora que ele impediu que os ônibus intermunicipais parassem e obrigassem as pessoas, os nossos irmãos, nossos vizinhos, que vêm para cá, para uma série de atividades, vêm comprar aqui no nosso comércio, da nossa indústria, vêm aqui utilizar nossos serviços médicos, serviços de advocacia, serviços gerais, vêm aqui estudar. Todos eles foram prejudicados e muito. Eu tenho conversado com essas pessoas. Agora, quem ganhou? A FAOL. O lucro da FAOL vai aumentar, porque eles são obrigados a tomar mais um ônibus, mais uma passagem. Da mesma forma, a rodoviária, que de uma forma intempestiva, impensada, insensata, foi fechada ali sem um aviso maior, fizeram uns pontos de ônibus absurdos, com aqueles bancos, uma coisa ali no Alberto Brown, coisa horrorosa, um desconforto tremendo. E os ônibus não oferecem nenhuma qualidade. Os ônibus da FAOL são ruins e a população sofre. O prefeito e os seus secretários deviam andar de ônibus para ver como é que a população de Friburgo sofre. E ele vai dar um aumento aí de 3,80, 3,70 e vai querer ser bonzinho, dizer, eu diminuí, tudo combinado, tudo acertado. O prefeito é o pai das concessionárias, não é só a FAOL, Águas de Friburgo e todas as outras concessionárias, ele é o pai. Pai e mãe, né? Exato, mas, doutor Renato, é complicado, não é tão fácil como possa parecer, abrir uma concorrência para transporte público em Nova Friburgo, né? Isso não vai acontecer. Eu estou sabendo, as pessoas também que me encontram na rua e falam, que a Real, que é a verdadeira dona agora da FAOL, não está satisfeita com os lucros que estão sendo obtidos aqui em Nova Friburgo. Eles esperavam mais. Agora, a conservação dos ônibus, pensa direitinho, piorou muito. Esses ônibus novos que vieram para cá
são ônibus que não estão adaptados às nossas ruas, porque aqui é uma cidade de montanha. Eles tinham que ter feito um estudo melhor para colocar ônibus de melhor qualidade, e as pessoas estão reclamam o tempo todo dos serviços que pioraram, mas de forma enorme. Houve uma piora expressiva dos serviços da empresa de ônibus depois que passou para a Real. E estão dizendo que eles vão vender, não sei se a empresa de Friburgo tem potencial para comprar, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, mas é o boato que a gente vê aí na rua. Perfeito. Doutor Renato, a Fátima Grilo, do Centro de Nova Friburgo, ela usou o direito dela, pegou o telefone 2522-9522 e faz 3 boas perguntas aqui para o nosso programa. Doutor Renato, a pessoa que está contaminada, ela tem a possibilidade de contaminar outras pessoas próximas, no caso da dengue aqui e da... todas as outras, né? Chikungunya não tem aqui em Friburgo ainda não. Não, ainda não, ainda bem. Tomara que não venha. Exato. Que é uma doença que se arrasta mais, dá umas dores articulares durante bastante tempo. Tomara que não venha. Mas em relação à dengue, Fátima, o que acontece é que ela é transmitida pela picada do mosquito. É isso, pela picada do mosquito. Uma pessoa raivosa, se der uma dentada na outra, não transmite. Não, isso aí, até agora não. Em relação ao sexo, relação sexual, já houve 3 casos no mundo. Quer dizer, existe ainda essa possibilidade. É provável encontrar o vírus e na saliva também, só que na saliva e na urina não há essa possibilidade de transmissão. Mas a transmissão mesmo é a picada do mosquito, ou da mosquita, segundo a presidente Dilma. Sim. Ela adora disso tudo, né? Quem falou mosquita foi ela, e não fui eu não. Exato. Porque não existe esse feminino de mosquito, não. É mosquito macho e fêmea. Perfeito. Doutor Renato, e com relação ao repelente, realmente adianta alguma coisa? Adianta. Principalmente, eu acho que o governo está distribuindo esse repelente, não sei se em quantidade suficiente, para as grávidas, né? É muito importante. Antigamente a gente achava, porque a gente conhece pouco, né? Se em março do ano que vem, do ano passado, né? Que o Zika veio para cá, em março do ano passado, numa competição de canoagem lá em Pernambuco. Por isso que começou lá, com pessoas que vieram para participar da canoagem e tiveram, então, a possibilidade de um mosquito vir para cá e aí já viu, né? Essa difusão. E nós não sabíamos nada de Zika. Já sabia que existia essa doença lá na África, mas ninguém conhecia o quadro clínico. E acreditava-se que ela era perigosa, que podia levar à microcefalia até nas 12 primeiras semanas. Hoje, talvez a microcefalia não leva nas 12 primeiras semanas, pode levar, não é que leve, mas pode levar, como também a rubéola pode levar, e já levou, muitos casos nós temos aí de rubéola, levando a microcefalia. O citomegalos vírus também é um vírus que pode levar a microcefalia, drogas pode levar, existe uma série de outras causas que a microcefalia já existe no Brasil há muitos anos. Mas agora descobriu-se que ele pode, o Zika vírus, ele pode afetar durante toda a gestação, não com microcefalia, mas pode levar a alterações placentárias e morte fetal. Então, é preciso agora estender esse uso de repelente. Eu sugiro, infelizmente, a gente sabe, estamos no calor, né? Usar roupas compridas, brancas de preferência, calça comprida, né? Evitar a mordida e passar repelente nas áreas expostas, mãos, pescoço, rosto, porque existem repelentes que podem ser utilizados na mulher grávida. Outro, ainda respeitando a participação da Fátima, que eu ia fazer uma pergunta à parte, mas eu faço daqui a pouco. A Fátima, para finalizar a participação dela, ela diz aqui: dizem que outros mosquitos, como muriçocas e borrachudos, também já estão sendo transmissores. É verdade, doutor? Isso existe. O encontro do vírus da dengue, do Zika, nesse mosquito. Mas até agora
ô Fátima, não houve nenhuma prova que esses mosquitos... Aliás, eu acho até muito difícil, né? Porque nós temos há 30 anos de dengue no Brasil. Voltou agora há 30 anos. E os outros mosquitos que estão aí, os mosquitos anofelinos, que estão aí durante o ano todo, nunca transmitiram, nunca houve essa... Há uma hipótese, existem muitas especulações, né? Mas nada provado em relação a isso. Perfeito. Doutor Renato, conforme eu sempre falo aqui no programa Debate na TV, né? E vocês que nos acompanham nesses quase 4 anos de existência do programa, sabem e interagem muito bem desta forma. O programa não tem pauta. Nesse novo formato, é o telespectador que faz o debate com o mediador aqui. Então, nesse exemplo, a Letícia das Brownies, ela também encaminhou para a nossa produção, Maria Zampa Lucileia, uma outra excelente participação com a pergunta que diz o seguinte: que soluções teria para a nossa cidade, ou teriam soluções para a nossa cidade? São pessoas desempregadas, empresas fechando e o governo de mãos atadas e compromissado. Ela, na realidade, ela nem faz muita pergunta, é uma afirmativa, mas querendo uma noção do senhor. Ô Letícia, nossa cidade é uma cidade privilegiada, não de governante, porque há 20 anos vem sendo governados por métodos arcaicos e primitivos. Há 20 anos. O governo que mais fez foi o governo do Paulo Azevedo. A gente tem que fazer justiça. Depois que o Paulo Azevedo saiu, em 99, pelo menos nesses últimos 16 anos, nós temos sido muito mal governados. Métodos antigos, antiquados, fisiologismo, queda da atividade econômica, embotamento da capacidade intelectual dos friburguenses e essas crises todas. Mas o Friburgo, nossa cidade, tem potenciais que não estão sendo explorados. Nossa cidade tem 935 km². Nós temos 1.500 rios, riachos, corredeiras, cachoeiras. Nós temos mais de 40% de mata atlântica. Mata atlântica. Essa mata intocável, nós temos aí 40% ou mais. Quer dizer, a cidade tem tudo para crescer. Nós temos um polo turístico que está sendo subexplorado, porque se não fossem os empresários da área, não tínhamos nada. Dependendo do governo, não faz nada. O governo, esse governo que está aí, e os outros que antecederam, não tem planejamento estratégico público, não tem plano, não tem meta, não tem projetos estruturantes. É por isso. Eu acho que nós estamos numa crise econômica nacional. É lógico que nós estamos numa crise econômica. Nós não dependíamos, aqui em Friburgo, nós não dependemos do Reuters. O Reuters aqui é muito pequeno. Pior são aquelas cidades que dependem do Reuters, que tiveram que fazer cortes maiores. Nós não dependemos. Tivemos uma queda muito grande. São 1.600 pessoas que foram desempregadas em um ano. 1.600 pessoas, e eu falo emprego formal, com carteira. Isso é absurdo. E o governo não está interessado nisso. Esse governo é um governo fisiológico, do nepotismo, parente de tudo quanto é lugar, parente de política em todo lugar. Agora, eu acho que tem saída. Tem saída, principalmente se houver um governo com credibilidade, com honestidade, seriedade, que planeja a nossa cidade. Eu tenho certeza que Friburgo pode ser, e eu tenho certeza que vai ser. Eu tenho certeza que no futuro nós teremos uma cidade de uma qualidade de vida que pode ser invejável para os padrões brasileiros. Perfeito. O Laerte do Califórnia, doutor Renato, faz a seguinte afirmativa, obviamente é o outro querendo uma análise a respeito. Esse concurso vai ser igual ao de 99. É mais uma besteira costumeira do prefeito. Eu espero, Laércio, que não tenha razão. Entendo. Porque eu espero. Nós vamos fazer força. No outro dia teve uma audiência pública na Câmara e eu falei, olha, eu discordo, aí eu vou dar minha opinião. A opinião é a seguinte: se nós formos para a Justiça, não tem, aí o concurso vai ficar sub judice e os que foram aprovados, 185, não tomarão posse. Então vai ficar aí se arrastando. Então, a solução está na pressão. Nós não fizemos isso no estacionamento, você sabe disso. O prefeito queria, porque queria colocar aí o estacionamento privado,
entregar para uma empresa aí, amiga, 90% do faturamento, as ruas prontas, as avenidas prontas, as praças prontas, construídas com o suor do povo de Nova Friburgo, dos nossos antepassados, das pessoas contemporâneas, e entregar de mão beijada a iniciativa privada. O que nós fizemos? Fomos contra, fomos para a rua no dia 7 de setembro, dia da parada, e distribuímos panfletos objetivos, mostrando à população esse absurdo que o prefeito queria fazer. E aí houve uma reação em cadeia. O vereador Cristiano Guenin, fez uma emenda que proibia que a prefeitura entregasse a iniciativa privada o estacionamento rotativo. Então, quem tem que fazer isso é a prefeitura. Nós concordamos para aumentar a arrecadação. Agora, em relação a esse concurso é a mesma coisa. A pressão. Vamos lá para a Câmara, vamos lá conversar com os vereadores de situação. Eu tenho certeza que os vereadores de situação também não estão concordando com isso. Eles sabem que pular mais de 2 metros para o homem, 1,66 m para a mulher, correr durante 10 minutos, 1.600 metros o homem e 1.200 para uma pessoa que possa ter uma hipertensão, por exemplo. Mais de 40 mil pessoas de Nova Friburgo têm hipertensão, mais de 40 mil. O hipertenso tem que ter uma adequação para poder fazer esse tipo de exercício. Então, não podemos permitir isso não. Nós temos que pressionar o prefeito Rogério Cabral, que está muito fragilizado, não é? E ele eu tenho certeza que ele pode rever. Não vou dizer que ele vai rever, agora depende da pressão. Se tiver pressão, ele revê. Perfeito. Doutor Renato, nesse domingo, agora, dia 13, às 13 horas, à 1 da tarde, vários números sugestivos, né? 13. Está sendo convocada em várias cidades, várias capitais, um movimento com relação ao fora Dilma, né? Podemos dizer assim. Na avaliação do senhor, esse é um movimento que também pode se agregar outros tipos de protestos, que seja concurso público, questão dos ônibus em maus estados de conservação, dentre outras questões, inclusive a nossa saúde, né? Ou não? Eu acho que a democracia é isso, né? Os protestos todos são válidos. Aqui em Friburgo nós podemos protestar contra esse desgoverno do Rogério Cabral, podemos protestar de uma forma veemente, porque infelizmente, eu digo aqui, repito, estou dizendo, está sendo gravado, que mais de 50% dessas mortes que ocorrem em Friburgo podem ser evitadas. 50%. Como mais de 50% das internações não deveriam existir se nós tivéssemos o atendimento pré-hospitalar, que nós não temos, é inexistente na nossa cidade. Isso nós temos que protestar, porque morte, a pessoa morreu, né? E o atendimento é de péssima qualidade, sem dúvida nenhuma, e nós temos que protestar contra isso, protestar contra o futuro aumento da tarifa de ônibus, protestar com as pessoas que não têm lugar, as pessoas que estão indo no interior, que precisam ir para o banheiro, que precisam tomar uma água gelada. Eles fecharam a rodoviária e não deram opção para essas pessoas. Protestar contra os parentes que estão nomeados na prefeitura, que lá recebem e não trabalham. Protestar contra a ineficiência de todos os setores, toda a cidade abandonada, todos os bairros abandonados. Isso é um absurdo. Esse governo aí não vê nada. Isso eu acho que é o momento. Perfeito. E por falar a questão do momento, doutor Renato, o Renato, quase não, Xará, né? Renato Coelho, de Olaria, ligou para cá e disse o seguinte: doutor Renato, Nova Friburgo só precisa do arroz com feijão, o resto a população faz. E o sistema de transporte coletivo só vai dar certo se seguirem o conselho e dicas do Mariozan da rádio. Se acabou a rodoviária, por que não reduzir a passagem a R$ 1,85? E as pessoas usam quantos ônibus quiser. O meu xará Renato, ontem eu tive a oportunidade de ir a Campos. Eu fui a Campos e lá a passagem de ônibus, sabe quanto é? Sabe quanto é a passagem de ônibus? Sinceramente não, doutor. R$ 1. E Campos é uma cidade muito maior do que Nova Friburgo e agora houve uma redução drástica em relação aos royalties. Campos também sofreu bastante. E mantém a tarifa em R$ 1. Passei por São Fidélis, né, para chegar a Campos. Tarifa em São Fidélis, R$ 1.
Então, eu acho perfeitamente plausível e possível, desde que haja um subsídio do governo e não privilegiar a FAO como o governo só sabe fazer. Perfeito. Doutor Renato, o Robson do Centro, ele faz a pergunta direta e reta aqui. É verdade que está postado nas redes sociais que o senhor irá para o PR, o Partido do Garotinho? O Robson, eu fui convidado, e inclusive você tem razão, fui convidado pelo governador Garotinho para ingressar no PR. É lógico que eu estava no PROS, e o PROS é um partido aliado, né? Eu gosto muito do PROS, gosto muito dos componentes do PROS. O presidente do PROS aqui em Friburgo é meu amigo, companheiro, Ricardo Figueira. Eu acho que o PROS é um partido avançado, mas o problema é que nós temos poucos deputados, o PROS tem 9. E o Partido da República tem 44 deputados, provavelmente vai ter 45. Isso é um diferencial, né, que eu tenho. E tem mais uma coisa, eu fui representante do governador Garotinho e da Rosinha. Eu tenho uma ligação muito, muito próxima a eles. Então, como representante, nós conseguimos fazer aqui em Friburgo, é bom que as pessoas saibam, o maior número de obras possíveis. Começando com a rua, com o centro da cidade ali, a rua Conte Pitangru e Galdino do Vale, ali, aquelas avenidas, né, com aquela obra que estava paralisada, nós fizemos a obra de contenção de margem do Rio Bengala e urbanização, que ficou muito bonita, todo mundo sabe, né, foi obra feita na nossa época. A Ponte da Saudade tinha quebrado, nós consertamos a Ponte da Saudade rapidamente. Recapeamos a estrada do Amparo, Murilo Lumiar 2 vezes, houve aquele acidente lá na estrada Murilo Lumiar, 2 crateras se formaram, em tempo recorde nós reconstruímos a estrada, fizemos a estrada de Vargem Alta, a estrada de São Lourenço, da terra do prefeito lá, a estrada de Salinas nós fizemos também, criamos 15 novos cursos médios, tudo na época que eu era o representante do governador. 15 novos cursos médios, não existe demanda reprimida na rede estadual em relação ao ensino médio. Trouxemos o primeiro curso superior gratuito, que é o curso de engenharia mecânica, já formou tanta gente, né, na UERJ. Trouxemos a farmácia popular, que agora foi extinta pelo governo Pezão. Trouxemos, distribuía fralda, né, a R$1, vocês lembram que até o ano passado essa farmácia funcionava. Trouxemos o primeiro centro de informática comunitário, que não tinha, ali no IF. Fizemos muitas obras, sem esquecer das obras lá de Nova Suíça, que foram feitas também nesse período. O que foi feito, finalmente, foi a Serra Mar. Todo mundo prometia a Serra Mar, porque vamos fazer a Serra Mar, ninguém fez, nós fizemos, está lá, a Serra Mar. Então, como é que eu podia deixar de atender um convite honroso do ex-governador Garotinho, meu amigo, para ir para o PR, quando tudo que nós pedimos aqui ele fez. Inclusive, ele conseguiu realizar, e eu quero dizer isso repetidamente, o sonho dos friburguenses, que todo mundo pedia, todo mundo falava que era a estrada da Serra Mar, né, que está aí hoje, precisando de conservação, hein? O governo está esquecendo de conservar a estrada. Então, capina, repara, o governo Pezão está pisando na bola. Verdade, doutor. Por falar em pisar na bola, muitas outras bolas furaram de tanto que acredito que o lamento do governador. Você tem um pé muito pesado, né? Por menos o teu apelido é Pezão. Doutor Renato, o governo do estado deixou vencer vários medicamentos e a população aqui de Nova Friburgo e do estado, vergonha, né? Por isso que eu entrei nesse tom. E sofrendo por falta de remédio. Para que serve em deputado estadual, federal no município? Não fiscaliza os governos. Isso aí. Talvez eu tenha esquecido que o nome ficou por último. Maria Odete Turler do Cônigo. Obrigado, Maria Odete. Olha, isso realmente eu não vou defender. O deputado federal, por exemplo, não pode, não está aqui para isso, né? Perfeito, entendo a questão. O estadual não é uma função, ele não pode saber, como é que o deputado vai saber
que tem um depósito de medicamento em Niterói por medicamento vencido. Isso é a incompetência da Secretaria Estadual de Saúde e do secretário, que saiu, né? E do governo Pezão, que colocou um secretário incompetente. Perfeito. A Regina, do Centro, doutor Renato, por que os vereadores não fiscalizam a alimentação fornecida aos funcionários e pacientes do Hospital Municipal Raul Sertã? Você vê a coincidência, né? Obrigado pela pergunta, Regina. Olha só, Regina, eu era o presidente da Comissão de Saúde, agora eu não sou mais, né? Eu me recusei a participar de comissões, porque eles não colocaram o vereador Zezinho do Caminhão, que eu acho um excelente vereador, em nenhuma presidência. Em solidariedade a ele, eu também não quis participar. Mas, ontem, uma funcionária me ligou, ela já tinha me ligado antes, reclamando da comida do Hospital Raul Sertã. Aquilo é terceirizado, você sabe que é terceirizado, né? Tem uma empresa lá que ganhou aí a licitação, mas oferece uma alimentação de péssima qualidade para os funcionários e para os pacientes. Os médicos, sabe o que os médicos fazem? Comem fora, mandam trazer, os médicos têm mais poder aquisitivo, né? Agora os pobres funcionários que têm que ficar lá a noite inteira sofrem, e os pacientes. Então, coincidentemente, Regina, eu vou fazer um requerimento de informação, já falei com a técnica de enfermagem que me ligou ontem, essa semana, para cobrar do governo providência no sentido de melhorar a alimentação, porque antigamente a empresa contratada cumpria todos os preceitos nutricionais e dava uma alimentação de qualidade tanto para os servidores e principalmente para os pacientes, que é o nosso objetivo maior. Vou tentar pegar de primeira aqui, doutor Renato. O Aloysio Silva, o Bujão, também ligou para cá no 2522-9522, diz o seguinte: Nossa Senhora das Graças, Santa Doroteia e tantas extinções de ensino, né, e tantas instituições, seriam, né, acredito eu, de ensino fechando. Isso prejudica a formação de novos médicos e mais. E a CPI da Saúde vai à frente ou é mais um palanque político do senhor Cláudio Damião, amigo dos 2 deputados vereadores? Olha, o Bujão, e aí, você sabe que o Bujão me conhece, né? Ele sabe que eu não faço demagogia, eu não trabalho com esse tipo de coisa, eu não jogo para a plateia, né? Eu procuro agir de acordo com a minha consciência em defesa intransigente da população de Nova Friburgo. Eu lamentei muito o fechamento da Santa Doroteia, porque nós vamos ter um vácuo daqui a alguns anos, vai ter uma lacuna de formação de professores, nós vamos ficar com deficiência de professores, porque não houve substituição, as universidades estão aí, não substituíram de uma forma completa a falta desses profissionais. E o colégio aqui de Olaria também nós lamentamos, né? Embora existam outros colégios, talvez o prejuízo seja menor. Agora, Santa Doroteia foi muito grande, foi muito grande. Doutor Renato, o Lúcio Castro, de Conselheiro Paulino, diz aqui o seguinte: Doutor Renato, hoje, lendo as notícias nos blogs da cidade, fomos informados que o senhor agora pertence ao Partido Republicano PR, do ex-governador Garotinho. Isto se confirma? Caso seja verdade, saiba que estarei com o senhor, pois o Garotinho foi o que mais fez obras em nossa região. Se hoje tenho uma casinha na praia, agradeço a ele por ter nos presenteado com a estrada Serra Mar. Salve Rosinha e Garotinho. Isso é bom por um lado, né? Não. Que o Lúcio Castro, de Conselheiro Paulino, Lúcio, apenas endossa o que o senhor acabou de dizer. Lúcio, você está indo de acordo com essa minha opinião. Eu acho que nós ainda não valorizamos, como você valoriza, o que o Garotinho e a Rosinha fizeram aqui na Nova Friburgo. Realmente deram essa condição, fizeram o maior número de obras possíveis. Depois que ele saiu, nós temos aí, o governador Sérgio Cabral prometeu, na frente de todo mundo, fazer a estrada do contorno. E que ele achar do contorno? Não existe nem projeto para a estrada do contorno. Eu já falei aqui, abram a agenda 1º de janeiro de 2020 e anotem, até hoje o projeto sequer foi feito e o projeto saiu do papel, doutor Renato. Tentar. Já falaram que eu sou otimista, hein? Infelizmente. Mas, doutor Renato, os partidos, a pergunta que chega da
Marta Helena Quinucci de Duas Pedras, os partidos PP, PMDB, PT são os principais investigados pela Lava Jato. Sabemos que se vir para o Rio de Janeiro e até o polo petroquímico, Itaboraí, pode chegar em Friburgo. Nós queremos mudar esta política de quadrilheiros este ano e esperamos que o senhor não seja candidato por nenhum destes partidos. Maria Helena Quinucci de Duas Pedras. Maria Helena, eu não vou ser. Certamente eu não serei candidato pelo PMDB, não serei pelo PT e não serei pelo PP, que esse partidinho aí também, Deus me livre. PP, partido do Maluf. Sem cogitações, né, doutor Renato? O Mauro de Olaria, ele manda aqui, o senhor está saindo do PROS para ir para o PR, Partido do Garotinho. Explica melhor esta saída, doutor Renato. A saída, nós combinamos essa saída com o presidente do PROS aqui de Nova Friburgo, o vereador Ricardo Figueiredo, que foi comigo ontem na casa do Garotinho. Apesar de Garotinho mora na mesma casa que ele nasceu até hoje. Na mesma casa, nós fomos testemunha lá, vimos isso, né? E como ele é querido, ele levou-nos até a rua e as pessoas de longe, Garotinho, Garotinho, e mostra o amor que a população de Campos tem pelo Garotinho. Nós fomos lá, conversamos, e o presidente Hugo Leal, comunicamos o presidente Hugo Leal, nós temos um maior carinho pelo presidente Hugo Leal, o deputado Hugo Leal, que fez a lei seca, hein? Tem muita gente que não gosta da lei seca, mas a lei seca salvou muitas vidas. Da mesma forma que falaram que essa RJ 116, né, a Rota 116, a concessão feita, que eu lutei tanto em conseguir, e eu falo aqui isso, era para ser 2 pedágios, botaram 4, mas de qualquer maneira, o número de mortes que ali foi evitado é um negócio incrível. Eu tenho essa estatística, então, da mesma forma que a lei seca. Perfeito. Doutor Renato, um telespectador, obviamente, anônimo, e sobre as leis que os vereadores apresentaram na Câmara e que demoram a ir para a votação, qual a sua avaliação? As leis estão demorando muito. Nós temos pressionado o presidente da Comissão de Justiça, né, para que ele acelere. Eu tenho uma lei que está lá, sei lá quantos meses, uma lei tão simples. É uma lei que coloca um aviso naqueles potes onde do sal, quando tem sal e tem outros ingredientes, né? E às vezes saleiro quase não se usa mais, advertindo pelo perigo do sal. Uma lei que eu não sei por que está parada. Já era para ter feito. Já outra cidade, já viu lá no Rio Grande do Sul, eles aprovaram e a minha está meses. Então, todo mundo sofre por isso. Eu tenho percebido em alguns restaurantes, doutor Renato, que um órgão da Prefeitura de Nova Friburgo visitou e proibiu colocar sal na mesa e tudo mais. Mas fica lá o azeite, o vinagre, a pimenta. Isso aqui em Friburgo eu vejo sal direto. Aquele sachê de sal tem em todo restaurante. Exatamente. Não proibiram não, porque não tem nenhuma lei não. A lei é minha que está lá presa. Perfeito. A lei não vai proibir, porque isso aí é avançar no direito individual. Isso não é proibir. Uhum. É igual ao cigarro. Uma advertência, porque o sal faz muito mal à saúde. Sal e açúcar. Mas sal faz muito mal à saúde. Não só os hipertensos, os cardiopatas, quem tem problema renal, mas a todos. Então, se nós pudermos diminuir... O brasileiro, a média de sal são 11 gramas de sal. 11 gramas. A Organização Mundial da Saúde estipula 5 gramas, mais do que o dobro. Nos Estados Unidos, com todo o fast food, é 8,7 gramas. Perfeito. Por isso que eu falo que o programa Debate na TV Cultura, tendo em vista que o doutor Renato acabou de dizer, que também tem vergonha de dizer isso. Mas, doutor Renato, o senhor, com toda a sua educação e sua cultura, acabou de me dar um tapa sem mão. Porque não tem uma pessoa aqui nesse estúdio, nesse exato momento, além de nós dois, claro, e a produção, Maria Osana e Lucilé, como eu, que adoro sal. Não faz isso não. Mas, não faz isso não, essa advertência. Quando você vê a advertência, quando você vai colocar aquele sachê, tá lá, esse sal prejudica a saúde e tal, você vai pensar 2 vezes. Por que houve uma queda enorme de número de fumantes? Foi por causa das advertências no máximo. Sem dúvida nenhuma. As pessoas olham aquilo, tem uns que não ligam, ficam de brincadeira, né? Mas por dentro eles sabem. Tanto é que houve uma redução. Era 34% da população adulta de fumantes
em 1998 e hoje nós temos menos de 14%. Quer dizer, a redução foi depois da lei que autorizou colocar essa advertência no maço de cigarro. Perfeito. Doutor Renato, o Ricardo da Village também é outro telespectador que prestigiou o programa dessa semana, ligando para cá no 2522-9522, que já é um telefone já de conhecimento da família do Canal 15. E faz a seguinte colocação. Saiu nas redes sociais, não tinha cama no hospital para uma pessoa que estava passando mal. Aí deram uma cadeira para ela. Só que estava tão mal que deitou no chão. Por que será que deixaram chegar nesse caos o Hospital Raul Sertã, doutor Renato? Ô, Ricardo, a Secretaria de Saúde é incompetente. O secretário é contador, ele não conhece nada de saúde e não tem uma coisa que a gente tem que ter, é sensibilidade. Ele não tem nenhuma. Então, deixa correr frouxo. Agora mesmo, você falou que faltam cama, faltam lençóis, não tem lençóis, a enfermagem que se vire. Não tem sabonete líquido para a enfermagem lavar a mão, você sabia? Não tem toalha de papel. E como é que transmite uma doença para o outro? É isso, essa maneira, essa forma, não tem. Isso é uma vergonha, esse hospital, é uma vergonha esse governo aí do senhor Rogério Cabral. Doutor, estamos quase chegando ao final do programa Debate na TV. Eu faria uma penúltima pergunta. Doutor Renato, tendo em vista tudo que conversamos aqui, política, economia, saúde, educação, nas entrelinhas, o que o senhor gostaria de falar mais para o telespectador do Canal 15 que nós, a produção, os telespectadores e eu não tivéssemos perguntado? Eu gostaria de dar uma injeção de ânimo e de esperança. Eu tenho visto, eu como médico, trabalhando e conversando com os pacientes todos os dias, eu como político, frequentando os bairros da nossa cidade, eu vejo um ceticismo, um desalento muito grande na população em relação a tudo que está acontecendo. Nós temos aqui um desgoverno aqui municipal, nem se fala. O governo estadual é uma brincadeira. Agora essa greve dos profissionais de educação, né, é um retrato da falência total. Até o 13º foi dividido. A UERJ acabou. O Pedro Ernesto lá, que era um hospital de ponta, de referência, está numa situação difícil. E o governo federal, que essas crises todas que nós falamos aqui. Eu acho que nós não podemos desistir. Eu tenho muita fé em Deus, eu acho que o brasileiro, ele já passou por diversas intempéries e diversas situações assemelhadas às que nós estamos passando hoje, e essa recuperação vai existir e não vai demorar. Eu tenho certeza que nós vamos suplantar esses obstáculos e viver uma nova era, porque o Brasil é um país que tem que ser, já que nós somos um dos 5 maiores do mundo em extensão territorial e em população, nós teremos que entrar logo nesse primeiro mundo e ser um país do futuro. Eu tenho certeza que esse futuro está muito próximo. Perfeito. Doutor Renato, o programa Debate na TV é dinâmico. Nos chega aqui uma pergunta do senhor Rogério, do Rui Sanglar, fechando a participação dos telespectadores no programa Debate na TV dessa semana. E ele, vou ler direto aqui, vamos nós. Esses carros verdes da dengue estão passeando para baixo e para cima, com um cara passeando de óculos escuros. Para quê? E mais, doutor Renato, a Águas de Nova Friburgo pinta e borda, e a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo teve a cara de pau de colocar bancos de madeiras com tábuas de 30 centímetros, e os vereadores estão brigando, defendendo o povo, o governo, obrigado Morizan, governo e os de oposição brigando sozinhos. O que fazer, doutor Renato? É muito difícil, Rogério, porque eles têm a maioria dos vereadores. Eu tenho certeza que esses mesmos vereadores governistas, eles estão vendo a falência. Pelo Rogério, simplesmente ele tem uma execração pública generalizada. E em relação a esses carros verdes, são bonitinhos. Eu vejo um carro desse parado na Câmara. O que ele está fazendo ali na Câmara? Eu já vi mais 3 vezes o carro parado na Câmara. O carro verde, bonito, é bonito o carro.
que ele fica fazendo na câmera? Será que ali está procurando mosquito, ou procurando foco, ou procurando... sei lá, o que está vendo? Eu não estou entendendo isso. Não é? E quando a Câmara tem uma série de carros, e eu propus que esse carro ficasse à disposição, pelo menos nesse período. Eu acho que o vereador não tem que ter carro. Eu sou vereador no terceiro mandato, nunca usei o carro da Câmara. Isso acho absurdo. Esse vereador passear com o carro da Câmara. Eu acho aí que esses carros tinham que ser cedidos, não precisa nem trazer carro de fora. Os carros da Câmara são suficientes para atender a demanda de Friburgo. E só que isso não é feito, porque não há interesse. E é o que o senhor falou também, com relação a essas tábuas de 30 centímetros que servem como local para os passageiros descansarem e sentarem. Isso é uma vergonha. Eu vi hoje, eu passei por ali, eu fiquei assim impressionado, como pode... O senhor Rogério, será que ele cabe ali naquela tábua pequenininha? Acho que não, né? Deus me livre. Doutor Renato, produção, telespectadores, infelizmente chegamos ao final de mais um programa Debate na TV. Mas, doutor Renato, por favor, as suas considerações finais neste momento mais do que importante do programa. Obrigado a você, Gilvão, obrigado, Marozan. É uma honra sempre poder dialogar com os telespectadores. Os programas da TV Friburgo, esse especialmente, que é um programa de debate, tem a interação da população. Nós aqui respondemos qualquer pergunta. Quem quiser fazer pergunta, faz, nós respondemos, porque eu sempre disse, eu não tenho rabo preso, eu só trabalho em função do interesse público. Não adianta querer me atacar, porque não vão conseguir encontrar nada, porque não existe, né? Eu luto, trabalho o dia inteiro e vou continuar trabalhando, porque minha meta é sempre dar a minha vida pela população de Nova Friburgo. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até a próxima oportunidade. Com certeza. Telespectadores, amigos, encontro marcado segunda-feira, dia 14 de março, a partir das 8 da noite aqui no canal 15 TV Friburgo. Eu estarei mais uma vez aqui por você e para você com o programa Debate na TV. Até lá, muito obrigado, boa noite, doutor Renato. A TV Friburgo apresentou mais um programa líder em audiência. Nova Friburgo e toda a região passa por aqui. Se liga na TV Friburgo, a TV da família friburguense. 2522-9522